E aí, gente, Learning Science aqui, nossa aula 5 sobre Keynes General Theory. E hoje a gente vai falar sobre a questão de liquidez, né? A gente já falou sobre um multiplicador keynesiano K, e agora a gente vai para a parte de liquidez em si, né? Então a gente vai para liquidez. O que é liquidez nesse contexto, né? A maioria dos contextos. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo do tiozão da casa, lá dos videogames, tem um canal no YouTube agora, ele falou sobre liquidez. Liquidez não é velocidade do dinheiro exatamente, mas é o quão rápido o dinheiro está correndo de mão em mão. Então, quando eu tô falando que um banco tem liquidez, eu tô falando que ele tem dinheiro disponível rápido. Quando eu tô falando que eu tenho liquidez, é que eu tenho dinheiro disponível rápido. Quando eu tô falando de que eu quero mais liquidez, é que eu quero mais acesso a dinheiro rápido. Então, não é velocidade, mas exatamente é um flow de capital maior em determinado momento de tempo. Então, só que nesse caso é associado a empréstimos. Ele diz primeiro que, por exemplo, quando você tem uma baixa na taxa de juros, que a gente vai dar aqui como IR, acho que eu vou ter que pegar outra caneta aqui. Quando você tem uma baixa na taxa de juros, interest rate, né, que eu vou colocar como IR, que é o preço do capital, né? Então você tem uma empresa, tu quer dinheiro, né? Tu vai no banco, tu pega um empréstimo. Uma taxa de juros de 8%, 3% em relação ao que você empresta, pega emprestado. E isso tem uma implicação associada a cash to hold, que é o termo que ele usa, né? Que é difícil traduzir, mas é associado a dinheiro que você segura. Você guarda, né? Não poupança exatamente, mas cash, dinheiro que você não usa. Sendo maior que a oferta. Então, a taxa de juros abaixa quando você tem mais, mais pessoas segurando dinheiro, não gastando, do que a oferta. E a taxa de juros sobe quando você vai ter... Aqui vai ser uma questão diferente. Não vai ser exatamente o contrário disso. Acho que eu vou ter que trocar de canetinha. Vamos pegar pra verde. Aí você vai ter a taxa de juros subindo. Quando? E ele vai dizer, né? De certa forma eu tô citando ele sem ser parafraseando. Quando o seu cash to hold, ou o seu dinheiro que você tem em mãos, o surplus disso, né? O a mais disso que você não precisa usar, ninguém quer deixar de gastar, né? Então, então seu cash to hold. O surplus dele, ou seja, você tem mais do que você precisa. E, eventualmente, no fim do livro, ele vai criticar isso, né? De como é ruim as pessoas segurarem dinheiro quando você tem muitas riquezas acumuladas, privadas, né? Ele vai criticar isso daí. O que, na minha opinião, é totalmente contraditório. Um economista dizer isso é meio... é estranho. Que ninguém quer ter, que ninguém quer segurar. Em inglês fica melhor. Mas, basicamente, você tem dinheiro a mais do que normal, que ninguém quer segurar, mas ela quer usar, no caso, consumir, né? Então, nesse caso, tu tem uma alta de taxa de juros condicionada a isso, né? Então, no primeiro você tem maior dinheiro, uma quantidade de dinheiro que vai ser guardada maior que a oferta, e essa oferta vai entrar na maioria de quantidade de dinheiro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho mais quantidade de dinheiro na economia. Quantidade de dinheiro, quantidade de money. O que significa isso? Primeiro, a gente pode falar que a gente tem mais liquidez, vamos supor, nesse dinheiro. Vamos supor que o Fed, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um banco central dos Estados Unidos, separado em várias unidades ao redor do país, ele pega os assets que ele possui e ele injeta liquidez na economia. Não é exógeno, exatamente, mas ele como banco central, ele injeta dinheiro na economia
para baixar a taxa de juros. Então ele aumenta a quantidade de dinheiro porque o banco, no caso, o banco não, na verdade, o governo, ele pode pegar emprestado esse dinheiro que o Fed injetou na economia. E isso vai abaixar a taxa de juros. Vou colocar em outra cor. Então isso pode, nesse caso, abaixar a taxa de juros. Só que foi uma injeção de liquidez, ele aumentou a oferta. Então, ele está colocando mais oferta em relação ao que as pessoas querem segurar para não gastar. Na crise de 2008, por exemplo, sempre tem um ponto em exemplo, né? Você tinha uma falta de liquidez, ou seja, os bancos estavam quebrando, como o próprio Bear Stearns, seguradoras como a AIG, tava todo mundo quebrando, todo mundo se lascando. Lehman Brothers, é um efeito dominó, que já era criado antes da crise acontecer. E eu já falei sobre esse tema anteriormente. O que o Fed fez? Tem um curso no Coursera dos caras do próprio Fed, que fizeram a questão nessa época para lidar com a crise. Tem várias questões que eles fizeram, mas o grande ponto é que eles fizeram uma coisa chamada quantitative leasing. Isso basicamente é você injetar dinheiro na economia, que é o contrário de quantitative tightening. Eu escrevi errado provavelmente, tem um H aqui no meio. Eu não sei onde. Que eu acho que é aqui o H, mas enfim. Quantitative tightening. Esse aqui é você ter mais dinheiro na economia, esse aqui é você contrair crédito. O que eles fizeram? Eles falaram, pô, 2008, né? Barack Obama ficou na merda, né? O cara recebeu o mandato no inferno, né? Porque basicamente era uma das maiores crises aí que teve nos Estados Unidos. No mundo, né? Afetou a Europa também, a Alemanha. Vários bancos da Alemanha quase faliram. Na França, na Islândia, né? Pra caramba. O grande ponto é que essa teoria tem uma visão keynesiana, de certa forma, com algumas mudanças, né? O Ben Bernanke, que ganhou o prêmio Nobel há um tempo atrás, muitos criticaram ele por causa disso, ele participou disso, né? Então, nesse caso, você tem uma injeção de oferta na economia, visando abaixar a taxa de juros. Então, qualquer lógica. As pessoas preferem... a mudança da juros tem a ver com a preferência de liquidez. Não exatamente só isso. Tem razões psicológicas para isso também. Que eu posso levantar já, né? Que eu já vou colocar. As causas, né? Na verdade, eu acho que é bom já pôr as causas. As 3 causas que o Keynes coloca são razões de transações, que eu vou pôr em inglês, transaction motive. Então, a preferência por liquidez é dominada por 3 coisas, né? Por motivos de transação, motivos precaucionários, né, de precaução, precautionary, e por fim de especulação, que é o pior talvez, né? Que ele critica, sabiamente. Então, ele adiciona assim uma relação psicológica à teoria dele de preferência por liquidez. Porque é óbvio que ele tá falando de pessoas, né? Tá falando de transações. Ele não ignora essa humana totalmente. Mas ele diz que, em vez de ser uma preferência temporal das pessoas por algo, dos juros como sendo uma relação de coisas presentes versus futuros, embora ele diz isso também posteriormente. Ele diz que tem uma relação nos juros de preços do que as pessoas esperam hoje versus o futuro. O que é estranho, é como se ele estivesse colocando o que ele quer da teoria da preferência temporal na preferência por liquidez, só que tentando fazer a dele. Enfim, não sei se esse é o foco. Mas tem a preferência a preferência por liquidez associada a transações. Então, razões lógicas, né? Por trás de transações. Precaucionárias, né? Então, por exemplo, você não vai pegar empréstimo de um carro se você tiver uma recessão no país, taxa de juros alta, etc. E motivos especulativos. Ele vai dizer, por exemplo, em casos especulativos, que pode ser
uma razão da crise de 2008, pode ter uma razão para você não ter um controle na oferta associado a tipo, uma injeção de liquidez para melhorar a economia. Ele mesmo disse que tem uma grande diferença de injeção de liquidez e eficiência marginal de capital. Ele disse que você, mais pro final do livro, né? Não é porque você injetou mais liquidez na economia para lidar com uma recessão, o próprio Keynes dizendo, que você vai melhorar ela. Porque ele concorda, por mais que ele não diz que a causa das taxas de juros, o preço do capital, seja o retorno de investimentos, que é a eficiência marginal do capital, que é o que Mises diz e os autores, Rothbard, etc. Ele diz que ainda assim você não tem, isso é importante e que você não tem como mudar isso arbitrariamente de forma fácil. Então eu creio que o Keynes, na crise de 2008, ele agiria diferente do que o Fed, se ele mantesse as opiniões dele do livro, o que é difícil, porque ele parece mudar não mudar de visão, mas ele meio que, como eu disse na última aula, ele é meio eufemismo, né? Eufemista, talvez, o termo. Ele cita, ele é um acadêmico que ele focava muito em eufemismos, ele não dizia o que ele pensava de forma direta sempre. Ele colocava sempre coisas no talvez, de certa forma. Essa pelo menos é meu entendimento dele. Então, tu tem duas formas que foram usadas durante a crise de 2008, que é você injetar dinheiro na economia, de forma estatal, pelo Banco Central do Fed. Não de forma exógena, não é como o Fed não literalmente, necessariamente imprimiu dinheiro. Ele injetou em liquidez que ele adquiriu de forma legal. E, posteriormente, teve o que é chamado de quantitative tightening, né? Que você tem, primeiro, você tem uma injeção de liquidez e depois você aumenta a taxa de juros, como é comum nos Estados Unidos. Na época do Covid-19 foi a mesma coisa. Mesma coisa. Primeiro, quantitative easing, injetaram dinheiro na economia e abaixaram a taxa de juros, aumentaram a oferta. E depois, quantitative tightening, né? Então, eles restringiram a oferta. O que aconteceu é que também muitos bancos não queriam prestar para ninguém também nessa época. E muitas empresas recompraram ações ao invés de reinvestir nelas. Porque quem reinveste na crise? Não era uma crise só no mercado imobiliário, mas era uma crise no mercado financeiro, que tem implicações em diversas empresas, né? Então, eu lembro de um documentário que um cara de commodities, né, que ele fazia trading de arroz, e o cara tava sem acesso à liquidez. Então, o banco não queria emprestar. E todos os bancos, cara, teve banco que nunca mais se recuperou em relação ao preço das ações deles, em relação a antes de 2008. Então, tem bancos antes, tem o mercado financeiro antes da crise de 2008 e depois. Nenhum livro, todos os livros antes da crise de 2008 não entendem totalmente as mudanças no mercado que isso causou, né? Então, isso é muito importante. Como é essa preferência por liquidez na prática, né? A equação, ela é, que é a parte que nos importa também. MLR, em que M é a quantidade de dinheiro, que a gente vê aqui, né? De money. L é a preferência por liquidez. E R é a taxa de juros. No fim do livro ele meio que muda, entre aspas, de ideia. Porque ele fala anteriormente que não seria talvez possível calcular a eficiência marginal de capital. Mas ele não descarta a ideia totalmente, né? Então ele diz, talvez o Banco Central consiga calcular a taxa de juros. Talvez. Um eufemismo, né? E aí ele fala sobre a preferência por liquidez em uma relação especulativa em que você tem um estado de bearishness. Capítulo 3 de página 173. Capítulo 13. Page. É 273 ou 173? O que é bearishness, né? Bullish é você apostar que o mercado vai subir. Bearish é que vai cair. Então, numa bolha especulativa, você vai ter a segunda opção, certo?
você vai ter um mercado que ele vai cair, né? Então, tu vai ganhar muito fazendo shorting, né? Em ações. Que você apostar que as ações vai cair e ganhar isso, com isso. Então, ele também disse que a queda da taxa de juros causada pela oferta de dinheiro, né? Que eu já falei aqui. E ele dá um exemplo, né, em que o investimento pode subir, mas não em consumo, e também a empregabilidade, né? Uma recessão. Então você tem investimento, alta em investimento e alta em empregabilidade N, né? Que a gente já viu em outra aula, empregabilidade. Só que não necessariamente é uma alta no consumo. E isso é uma coisa que durante a crise de 2008 foi muito cotada. Como a gente faz as pessoas gastarem mais, consumirem, né? A gente tá dando taxa de juros baixa, mas a gente precisa aquecer a economia, a gente precisa que as pessoas não, não segurem dinheiro. A gente não quer cash to hold, a gente quer que as pessoas gastem. Só que, cara, se o Fed, se o Banco Central, não, o Banco Central não, o governo americano, e também governos da Islândia, Alemanha, etc., não pagassem para bancos não falirem, a gente tá falando de 600 bilhões de dólares, cara, no caso dos Estados Unidos, pagar para os bancos não falirem. Cara, isso é muito dinheiro de impostos americanos, cara. Por um erro deles mesmos. Já falei no outro vídeo, não vou citar aqui, senão a gente vai ficar aqui uma hora, que a causa foi legal, a causa da crise de 2008. Foi os Estados Unidos, nos anos 90, com Bill Clinton, no governo Clinton, que permitiu juntar investimentos com o setor de depósitos, que é o repeal, né, da Glass-Steagall Act. De 1933, alguém me corrija se eu estiver errado. Pós a crise de 1928, né? A Grande Depressão, né? Causada pelo Estado também, de certa forma. Por um mercado mal regulado. Obviamente a gente precisa de leis. E quando o mercado financeiro beneficia o Estado, ele afrouxa as leis, né? Nesse caso foi repudiado nos anos 90, infelizmente. Que criou a crise no fim. Então, esse é um ponto muito relevante, né? Nessa questão. E aí, tem aquela questão na página 177, capítulo 14, que ele fala que Keynes cita, eu já citei isso aqui, né? Keynes cita Knight, o livro Capital, Tempo e Juros, em que ele diz sobre a prova de Marshall e como a visão de Bauer, que diz preferência temporal é um nicho, né? Então, esse é um ponto relevante, né? Ele também diz que a taxa de juros não depende da eficiência marginal do capital. É capítulo 14, certo? Capítulo 14. Então vamos lá. Capítulo 14. Página 184. Ele diz de forma clara que eficiência marginal do capital, taxa de retorno de investimentos, né? Não é a causa da taxa de juros. Indo contra Turgot e contra Mises, Rothbard, etc. Esse é o erro do Keynes. Cara, ele não precisava cometer esse erro, sinceramente. Eu não entendo por que, na verdade, o Keynes ele muda de ideia. Não que ele muda de ideia, mas o tom dele inicialmente parecia ser focado nisso, mas depois ele muda. E isso é um problema, cara. Obviamente ele coloca essas coisas e melhora a situação. Então ele também dá uma razão psicológica por trás da preferência por liquidez. E ele diz que não é que você injeta liquidez que você resolve a eficiência marginal de capital. Que afeta, assim, é associada à taxa de juros, mas não
assim, só num contexto específico que ela causa, né? Que não é o contexto normal. Então, eu acho que ele tem uma visão diferente do que pós-keynesianos e outros vão ter. Porém, como eu disse, entra no eufemismo, porque no fim não é uma. A opinião de Keynes, pelo menos nesse livro, não é uma opinião assertiva na prática. Ela deixa muitas brechas para você, talvez, não ter algo fixo, né? Tem muitos talvez nessa teoria, né? Mas quando ele fala isso, eu creio que é uma quebra total com a escola austríaca na visão de juros, né? De preferência temporal. Que não, na minha opinião, ele não precisava ir para esse caminho, né? Então, na página 192, ele critica Mises. Então, diz que Mises confundiu a eficiência marginal de capital com a taxa de juros. O que... Cara, Mises é um dos caras que a menos cometeram erro em relação à economia, na minha opinião. Eu li praticamente todos os livros deles que tem tradução em inglês. Ele diz que é evidente que a taxa de juros é um fenômeno psicológico. Capítulo 15, página 202. Então, capítulo 15. Opa. Página 202. A taxa de juros é um fenômeno psicológico. Ou seja, tem a ver com as ações das pessoas. Tem a ver com a ação humana. Ele reconhece isso. Ele reconhece. Nesse ponto, a visão de só injetar liquidez do Fed não necessariamente bate com a de Keynes. Ao menos no tom desse livro, ele não faria o mesmo. Porém, embora ele diz isso, o que bate muito mais com a visão de preferência temporal, quando ele diz essa questão de ser um fenômeno psicológico, né? Tem que chama, por exemplo, de psychological saving, que é poupança psicológica. É a forma que as pessoas agem, né? Que no fim, por exemplo, uma pessoa querer comprar, querer vender, a empresa querer comprar, querer vender, querer pegar empréstimo, querer fazer economia gerar, é uma questão de decisões de pessoas. Decisões que são, às vezes, irracionais. Enfim. E o governo queria obrigar as empresas a fazerem o que eles querem, né? Enfim, no contexto da crise de 2008, é estranho. Então, eu creio que por essa aula, todos os pontos estão colocados, né? Eu só vou colocar agora, para terminar, um gráfico que ele coloca em relação a isso, né? Eu vou tirar essa parte. Então vamos para esse gráfico, né? Basicamente, você vai ter investimentos e juros. Então vamos lá. Então aqui você tem juros, aqui investimentos. Você vai ter dois tipos de juros, R2 e R1, a certas taxas. Você vai ter o R1 mais ou menos aqui, o R2 mais ou menos aqui. E você vai ter uma curva que intercede ambos, né? Deixa eu deixar mais para baixo. Deixa eu pôr mais para cima isso daqui. Então uma curva nesse e uma curva nesse. Então a taxa de juros R2 e R1. Em que você tem nessa curva o que é chamado de quantidade que foi poupada em relação a salários, né? Income, né? E aí eu vou pôr em outra cor. Então é chamado de Y. Você tem outro aqui. Outra curva chamada Y. Esse aqui é o Y1, 2. E aqui é o 3. Tem outra curva também, Y3. E aí você tem a curva também associada a os calendários de investimento, né? Então essa curva é associada a renda em salários, porque não tem consumo sem salários, né? Certo? Sem pessoas trabalhando também.
Então você vai ter outra curva, que é chamada de X, que vai interceder os dois juros. Então uma curva chamada de X. Só que aqui não ficou tão bom. Então é X, em que você tem X2 e X1 aqui. Então, deixa um pouco mais firme, né? Então, basicamente, o que você tem aqui? São duas taxas de juros. Aqui é o nível de investimentos. Aqui é a curva associada a calendário de investimentos. Calendário de investimento tem a ver com... tem uma visão de Rothbard. Tem a ver com, por exemplo... Quais são as operações de investimentos que acontecem ao longo do ano? Ao longo de cada trimestre, por exemplo. Na área que ele mesmo cita, em certo momento, da agricultura. Tem ciclos associados a quando eles precisam de mais dinheiro, por exemplo, na época de você comprar sementes, fertilizantes, etc., até importar de fora, e na época de você colher, etc., vender. Existem calendários de investimentos para todo tipo de empresa. Tem outros que têm calendários que são, no geral, meio que contínuos, outros têm calendários que tem hora que tem meses que tem uma atividade maior. Por exemplo, no Cacau Show da vida, ela tem épocas que ela precisa pegar mais empréstimo, talvez, para produzir ovos de chocolate, etc., durante a Páscoa, por exemplo, que está chegando, durante Natal, durante o Dia dos Namorados, durante o Dia dos Pais, etc., das mães. Então, tem datas que você tem uma demanda maior por certas coisas. E isso que implica o calendário de investimentos, o que altera a taxa de juros e calendários de lucro também, de retorno de investimentos de diversas empresas que lucram em diferentes datas de formas diferentes. Isso é óbvio. Por razões de como a sociedade funciona, né? Em relação à demanda por coisas em diferentes épocas do ano, por várias razões. Então você tem basicamente essa noção de que o que cria isso daqui é a preferência por liquidez, né? E ele tem essa equação, que é L1 vai ser associada ao income, Y, que é a renda, em que vai ser a renda pela velocidade do dinheiro V, que vai ser igual ao que é chamado de M1, que é uma quantidade de dinheiro. Então ele coloca um termo que austríacos normalmente rejeitam, que é velocidade de dinheiro, como algo relevante, né? Primeiro que não é calculável. É calculado em termos de... alguns termos, sim. Tipo, você pode calcular o quanto de liquidez uma empresa pode ter ao longo do tempo, mas não é calculável em todos os termos. Mas, no geral, essa é a visão da preferência por liquidez, minimamente, né, de Keynes.